Bom dia, irmãos, aqueles que estão nos assistindo então no horário da EBD, aos outros então que vão assistir posteriormente, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui continuando então nessa fase que a igreja se encontra, com nossa escola bíblica mesmo à distância. Agradecemos então o empenho da diretoria da nossa igreja, em nome do pastor Lúcio Flávio e do pastor Elton, que nos disponibilizou então esse canal, para que pudéssemos então continuar com as nossas aulas. É um momento de resiliência, um momento de entendimento do que estamos vivendo. Vamos então manter o estudo da palavra do Senhor mesmo distantes, para que depois possamos estar todos juntos. Tá? Iniciamos hoje então o estudo da carta aos Hebreus. Estamos tentando uma forma de entregar para os irmãos a revista. As revistas já estão na igreja há uns 15 dias atrás, mas com tudo isso que veio a acontecer, os irmãos então tiveram então as duas últimas aulas da revista anterior já no módulo à distância, e agora nós vamos iniciar então a nova revista, a revista que fala sobre a supremacia de Cristo. Essa revista que é do professor, dos alunos já se encontra então lá na igreja. Vamos ver uma forma de chegar até os irmãos. Mas eu costumo dizer que a revista é o algo mais. O que nós queremos, na verdade, é que os irmãos leiam a Bíblia. Então, convido então a todos que já comecem, né, a leitura então da carta aos Hebreus. Vocês vão ver que a lição de hoje é uma lição introdutória. Ela vai se basear praticamente nos versículos 1º e 2º de Hebreus. E daqui para frente, então, nós vamos avançando no livro. Então, nada impede que os irmãos façam a leitura bíblica, procurem na internet algum complemento, algum outro estudo, não tem problema nenhum, até para tirar dúvidas aqui com os professores. E além de ler Hebreus, se alguém desejar, nós temos então os slides que vão ser passados, os professores já têm acesso. Se alguém desejar, mande mensagem então aqui no próprio YouTube, que a gente vai estar acompanhando a aula, até para tirar dúvida. Aproveito para frisar isso daí. Aqueles que quiserem tirar dúvida, coloquem aí nesses comentários do YouTube, que os professores vão estar ali no horário da aula acompanhando e podem retirar no momento, ou se ficar para depois, a gente vai respondendo ali nos comentários. Também vou disponibilizar então no dia da aula, nos comentários ali eu vou colocar meu telefone de WhatsApp. Aqueles que desejarem, mandem mensagem, se quiser escrever o áudio, me manda, e a gente vai tentar, nesse período à distância, tirar alguma dúvida dos irmãos. Ok? Então vamos iniciar. Nós vamos ver então nessa lição, como eu mostrei no início, é um estudo da carta aos Hebreus, então, que trata sobre a supremacia de Cristo, né? E a lição de hoje, especificamente, ela vai tratar sobre a mensagem de Hebreus, um plano. Nós vamos fazer então um plano de fundo, né, en passant, uma visão geral sobre a carta, né? Nós vamos estudar o início, como eu falei, os 2 primeiros versículos, e como eu sempre gosto de passar, tá aí para vocês o alvo da lição. Então, aqueles que são de outras classes que estão assistindo a aula comigo no dia de hoje, vou dizer o que eu sempre digo. É importante nós conhecermos então o alvo da lição, porque é o que o autor da revista, né, da editora, buscou deixar registrado, para que o aluno saísse da sala, então, ou saísse da aula sabendo. Veja aí que tem 3 campos. No campo do saber, conhecer o plano de fundo da carta aos Hebreus e sua mensagem principal, identificando como Deus falou e tem falado.
no campo do sentir, então, eu preciso sair, terminar essa aula reconhecendo que Jesus é a essência da revelação cristã e perceber que hoje Deus nos fala através da pessoa de Cristo, da palavra e da igreja. E no campo do agir, aceitar então a superioridade inquestionável de Jesus e adorá-lo por quem ele é e pela obra que realizou ainda em nós. Então vejam que nós precisamos então conhecer esse Jesus, como eu gosto de falar nas minhas aulas, conhecer esse Deus, para que então nós possamos adorá-lo. Então, quando a gente adora um Deus que nós não conhecemos, nós estamos praticando idolatria. Quando nós adoramos um Deus que não é o Deus da Bíblia, é um Deus que nós criamos na nossa mente, ou que nós ouvimos falar em dogmas que são de outras denominações, também de outras denominações, mas de outra cultura que leva a Bíblia como referência e não o cristianismo, nós então estamos também praticando a idolatria. Essa é uma ideia geral, né? Quem é meu aluno já conversamos sobre isso, tá bem? Então, já a título de introdução, nós vamos ver que essa primeira lição, como eu falei, ela é um cenário, né, um pano de fundo da carta aos Hebreus. Nós vamos então responder 5 perguntas básicas sobre a carta aos Hebreus. Vocês vão ver aí mais para frente, nós vamos ver por que a carta foi escrita, quem é o autor, quem eram os leitores, quando a carta foi escrita e qual é a mensagem principal dos Hebreus, da carta aos Hebreus. E ela revela então por que Cristo é superior a tudo e a todos, incluindo homens e anjos. Então, vamos então para as 5 perguntas. A primeira pergunta que nós temos que responder, e aí eu vou deixar os slides para que os irmãos possam ir acompanhando, já que estamos nesse modo à distância, é por que a carta foi escrita. Tá? Então, existia então no fim do primeiro século alguns irmãos que estavam desistindo da fé. Existia uma perseguição muito forte, a perseguição primeiramente de Cláudio, imperador de Roma, e logo depois de Nero. Quando a gente for tratar sobre as datas, eu vou voltar nesse ponto, porque não tem como a gente afirmar realmente qual foi a data exata de Hebreus, então a gente subentende ali os estudiosos, obviamente, né, que vieram antes de nós, já deixaram ali uma data amarrada. E esses irmãos então eram desprezados publicamente, jogados na prisão por causa da fé, torturados algumas vezes, e é óbvio que, estudando essa lição durante o decorrer da semana passada e aí em especial dessa semana, a gente pode refletir sobre o período que nós estamos vivendo, né? Os irmãos daquela época, queridos, eles estavam passando por uma perseguição muito grande. Eram irmãos que, quando professavam a fé cristã, né, eram torturados, né, apedrejados, jogados a leões. E me preocupa bastante quando a gente conversa, né, com alguns cristãos, né, conhecidos nossos, quando eles se incomodam, né, vamos dizer assim, com simples, eu vou até usar aspas, né, perseguições do dia a dia, né, como se fosse uma coisa de um sofrimento tremendo. Me preocupa por quê? Né? Me preocupa porque eu fico me perguntando se essa pessoa tivesse vivido nos primeiros séculos. Né? Nós hoje conseguimos aqui, estamos aqui, mesmo que virtualmente, nos reunindo, né? As pessoas sabem que nós somos cristãos, então não existe nenhum tipo de perseguição, ninguém nos proíbe, por causa da fé religiosa, de nos reunirmos ainda. Né? Vejam que a proibição de abrir templos gerou uma comoção, mas foi por uma questão de saúde. Né? Imaginem se fosse por uma questão de lei, né? Uma questão legal, né? As pessoas nos proibiam. Veja o alvoroço que iria ser. Tá
bem? Então, continuamos então nos reunindo virtualmente, né? Nós estamos conversando então através dessas ferramentas que foram disponibilizadas. Imagine os cristãos daquela época, pessoas que o simples fato de dizer que eram cristãos eram jogadas a leões. Então, as perseguições de hoje, queridos, são muito menores, nós temos que entendê-las, né? E seguir em frente. E a carta aos Hebreus, você vai ver que um dos primeiros motivos é encorajar os crentes a permanecerem firmes na fé, apesar das adversidades. Então, nada mais justo do que estudarmos ela nesse período, né? Graças a Deus, não uma jesuicidência, não uma coincidência, né? Então, Cristo, então, né, nos deixou para estudar a carta aos Hebreus exatamente nesse período, né? A igreja tomou como tema Jesus para esse ano e nós vamos estudar nesse período a supremacia de Cristo. Então, veja que interessante. Bom, um segundo motivo pela qual a carta foi escrita é incentivar a perseverança durante as provações. Então, como eu falei também, essas provações, a gente, ao ler Hebreus, nós vamos então nos sentir mais fortes, né? Perseverantes de seguirmos. E um terceiro ponto importante, para apresentar Jesus como um superior aos profetas, o superior sacerdote e o superior rei. Vocês vão ver que nas lições nós vamos passar por esses pontos: superioridade aos anjos, a superioridade aos profetas, a superioridade aos sacerdotes, né? E nós vamos ver esses pontos. Num segundo momento, nós vamos responder a próxima pergunta, que é: quem é o autor aos Hebreus? Tá? O autor é uma questão interessante, porque nós não conseguimos, então, definir o autor de Hebreus. Tá? Alguns falam que pode ter sido o próprio Lucas, Priscila, Apolo, Barnabé, mas a grande força, vamos dizer assim, é que o próprio Paulo tem escrito a carta aos Hebreus. Tá? A gente vai ver alguns detalhes mais na frente, nós vamos fechar bem essa ideia por causa do conhecimento do Antigo Testamento, por causa do conhecimento da figura de Cristo, ou do Antigo Testamento como sombra de Cristo, no sentido de as cerimônias serem voltadas então para o que iria acontecer então com o Filho de Deus quando estivesse aqui, tá? Agora, sabemos que, independente de quem seja o autor, né, o livro é inspirado e não precisamos conhecer o autor para entender a autoridade que foi dada para que hoje ele estivesse num cânon, tá? Os irmãos que estão iniciando os estudos da Bíblia, fica aqui uma dica interessante para esse período: estudar, né, como a Bíblia chegou até nós. Tá? Eu costumo dizer, quando eu estou evangelizando, né, a gente começa a evangelizar, obviamente, dando fundamento à Bíblia, e uma das coisas que eu costumo dizer é que a Bíblia não foi escrita no intuito de montar uma religião, montar uma estrutura. Foram livros realmente que foram sendo incluídos, né? E a maior prova é essa. Hebreus a gente não sabe, não precisa saber o autor para saber que o livro é um livro com autoridade, com bases, né? Para que nós pudéssemos estudar no dia de hoje, ok? Pois bem, uma outra pergunta que nós vamos responder: quem eram então os leitores, ou seja, para quem a carta foi escrita, tá? O livro, ele deixa claro, então a gente chama, vamos abrir o livro de Hebreus. Não é verdade, o termo mais correto que a gente poderia usar é o livro aos Hebreus, tá? Aos Hebreus. Então, realmente foi escrito, então, para crentes judaicos que tinham profundo conhecimento do Antigo Testamento, tá?
O que existe discussão é de onde eram esses irmãos. Eram crentes de Jerusalém, eram crentes de Alexandria ou eram crentes de Roma? Então, a gente não sabe exatamente em que cidades eles viviam, mas era aos hebreus porque precisava ser demonstrado para eles que esse Cristo que agora havia falado era o Cristo previsto, então profetizado no Antigo Testamento. Tá bem? A ideia principal é essa. A outra pergunta que nós vamos tentar responder, ou se não discutir, é o período em que a carta foi escrita. Tá? A gente não pode ser dogmático, como diz a nossa lição aqui, a revista, então a gente não pode ter certeza absoluta de quando ela foi escrita, só que é possível, então, que a gente, por causa de alguns textos da carta, né, a gente entenda que foi nesse período que está aqui no slide, entre 65 e 70 depois de Cristo. Por quê? Por dois textos principais, e eu queria que os irmãos anotassem, nós não vamos ler agora, mas anotem aí, né, deixa registrado aí para depois dar uma lida com calma, porque dois textos, o primeiro de Hebreus 10, do versículo 32 ao versículo 34, que vai falar sobre dias anteriores de luta e sofrimento, tá certo? Veja, nesse trecho, o autor ele vai falar que os cristãos daquela época estavam passando, ou seja, era um termo do presente, por dias, ou haviam passado, na verdade, por dias de luta e sofrimento, ou seja, ele está usando, se referenciando a um tempo próximo. E esse tempo de luta e sofrimento tem duas respostas, né, que podem ser. Pode ser lutas e sofrimento do imperador Cláudio, que havia feito uma grande perseguição com a igreja, ou a própria perseguição de Nero, que foi ali em 64 depois de Cristo. Ou seja, então se ele se referencia a esse período é porque já havia passado 64, ok? E o outro limite, vamos dizer assim, seria a destruição do templo. Por quê? Em Hebreus 10, 11, o autor ele usa verbos no presente para descrever o ministério dos sacerdotes no templo. Ou seja, em Hebreus 10, 11, a cultura sacerdotal de Israel de fazer todas aquelas cerimônias no templo, isso quer dizer que o templo ainda estava em funcionamento. E se o templo ainda estava em funcionamento e ele foi destruído em 70 depois de Cristo, seria o outro limite, ok? Então, entre 65 e 70. Não foi antes de 65, porque ele se refere a perseguições. Então, pode ter sido a perseguição, né, do imperador Nero. E não é depois de 70, porque em 70 o templo foi destruído e ele fala que os sacrifícios, os cerimoniais, ainda estavam sendo realizados no templo. Tá certo? Qualquer dúvida, como eu falei, coloque aí nos comentários, eu vou estar acompanhando. E a aula está sendo gravada, né? Mas coloque aí que eu vou estar ali respondendo, ou também me mande, né, mensagem ou um áudio pelo telefone que eu vou disponibilizar. Então, se tiver qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, né? Coloque ou mande no WhatsApp, a mensagem está sendo gravada, né? A aula está sendo gravada. Você manda aí nos comentários ou, né, me manda via mensagem de WhatsApp que eu vou respondendo aí, tá bem? Pois bem, uma próxima pergunta que nós vamos tentar responder lendo a carta de Hebreus é qual a mensagem da carta. Então nós vamos ver agora nessas primeiras lições a superioridade de Jesus aos profetas e os anjos, e aí vai ser o capítulo 1 e o capítulo 2 de Hebreus. Vamos ver a superioridade de Jesus a Moisés e Josué. Lembrem-se, se estava falando aos hebreus, os hebreus então usavam então Josué e Moisés como referências, e a carta aos hebreus vai dizer que Jesus é muito superior a estes
personagens bíblicos, tá? A superioridade de Jesus como sacerdote, de Hebreus 4 até Hebreus 10, e aí talvez seja o núcleo da carta, tá certo? Por quê? Porque ele vai mostrar aos hebreus que vai mostrar também a superioridade de Jesus como sacerdote. Por que é importante, então, mostrar a superioridade de Jesus como sacerdote para o povo hebreu? Porque vocês vão lembrar que tudo aquilo que era feito pelo sacerdote no templo, né, era sombra do Cristo que viria. O sacrifício do cordeiro, a purificação, tá? Então todas essas coisas eram reflexo ou sombra daquilo que viria. Então a carta aos Hebreus vai especificar então essa superioridade de Jesus como sacerdote, tá bem? E nos capítulos 11 e 13, nós vamos, até o 13 na verdade, vamos ver a superioridade então da fé cristã. Tá? Então Cristo vai falar, o autor, desculpe, vai falar sobre a fé e a superioridade dessa fé, a importância dessa fé cristã. E aí dando então ao que nós falamos, a importância então da perseverança, essa fé cristã como base para uma perseverança do cristão, tá bem? Ok, respondemos então as 5 perguntas iniciais para a gente entender a carta, e hoje então, como eu falei, nós vamos entrar em 2 versículos, né? Os 2 primeiros versículos da carta aos Hebreus. Então, quero que vocês, então, que estejam com suas Bíblias agora bem abertas aí, vamos ler juntos Hebreus 1 e até Hebreus 1, 3. Tá? O capítulo 1, versículos de 1 a 3, tá bem? Como é que o autor inicia? Vamos ler juntos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E eu vou complementar com 4, só para a gente fechar a ideia. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar então, já que nós lemos então a palavra, para que possamos entender perfeitamente o que Deus quis nos ensinar quando deixou essa revelação para nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Obrigado porque o Senhor trouxe até nós e deixou que chegasse até nós tudo aquilo que o Senhor queria que fosse revelado a todos nós, para que pudéssemos ter base para a nossa fé e para a nossa vida. Te agradecemos, Pai, por isso, e te pedimos que o Senhor oriente então nossos estudos, leve os nossos corações cativos, leve então nossas mentes voltadas para a leitura da tua palavra, e que nada do que seja falado aqui ou do que seja refletido aqui seja do nosso conhecimento, e sim daquilo que vem do teu santo trono. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Deus falou. Isso é o que diz o versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Nós vamos ver então que Deus falou com o homem ontem e fala hoje. Então Deus tem falado conosco, certo? Deus continua falando conosco, e nós vamos conversar já sobre essas formas com as quais ele tem falado. E falou de muitas maneiras, né? Nós vamos ver primeiro como Deus falou ontem, que é Hebreus 1, tá? Então, Deus falou a esse povo através das leis,
tanto a lei cerimonial quanto a lei, né, os 10 mandamentos, né, a lei de Deus e a lei mosaica. Deus falou então por eles através das instituições, quando Deus manda desde o início ali montagem do tabernáculo, ele tinha um interesse em mostrar, né, o porquê do tabernáculo, é isso que nós precisamos entender. Como eu falei, falou através das cerimônias, a morte do cordeiro, né, toda aquela parte da purificação, para que servia aquela purificação dentro do templo, e nós entendemos então o que aquela purificação significa nos dias de hoje. Falou através dos reis, dos juízes, dos sacerdotes, né? Falou através de visões, falou através de revelações angelicais, falou através de sonho e falou inclusive através do anjo jumento, né? Então, o próprio Jesus, em Mateus 23, ele vai falar que, e aí eu quero só abrir um parênteses, a importância da leitura semanal dos textos da revista, né? Mateus 23 é um texto da segunda e até quarta-feira. Segunda, terça e quarta foi a leitura de Mateus 23. Então, quando vocês estiverem com a revista, deem importância à leitura desses textos semanais, porque isso vai lhe nutrindo de informações durante a semana, tá? E a gente vê então Jesus falando sobre Jerusalém: quantas vezes eu quis reunir vocês, meus filhos, como uma galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes, né? Então, Jesus mostrando que quis juntar Jerusalém várias vezes, né? Por várias formas, com essas muitas maneiras com que ele falou, né? O próprio Deus falando, e o povo, né? A humanidade não queria, né? O fato dele falar também que ele falou de muitas maneiras aos pais, né? É aos nossos antepassados, aqueles, em especial os antepassados da nação de Israel, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então esse Deus, né, falou com esse povo e de várias maneiras, e pelos profetas ele completa, né? Então os profetas, nós estudamos recentemente Ezequiel, estudamos Daniel, estudamos há um tempo atrás Isaías, e a gente vê as formas com que Deus vinha buscando contato com Israel, mostrando através dos profetas o que eles estavam fazendo de errado e o que eles deveriam fazer, né? E você vê que muitos daqueles profetas usavam a expressão assim diz o Senhor, né? Então é isso que ele tem mostrado. Olha, Deus já falou conosco, né? E vai continuar falando, e continuou falando através do Filho. Mas, como diz Hebreus 11, eles não viram o cumprimento da promessa que entregaram. Isaías não viu o Cristo. Isaías falou sobre o Cristo, mas não viu o Cristo, né? Ele não foi contemporâneo de Jesus. Então, vejam que os profetas falavam daquilo que eles não iriam ver. Pois bem, isso foi como ele falou ontem. E como que ele fala hoje, né? Ou nos dias do autor, e a gente vai refletir então como que ele vai falar hoje. Essa leitura então de Hebreus 2. Ele vai dizer assim: nos últimos dias, ou nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Aquilo que foi falado no Antigo Testamento preparou o caminho para o que viria de mais importante, que era a vinda do Cristo, né? Essa revelação, ela é progressiva, mas não vai do menos importante ou do menos verdadeiro para o mais verdadeiro, nem para o mais valioso. É uma progressão que vai da promessa de que Cristo viria, né, e Deus falando, ao Cristo, que é Deus falando, tá? Então, essa revelação é da promessa à conclusão da promessa, que é quando Cristo fala diretamente com a humanidade, tá? E depois de Cristo, não há mais, então, a progressão dessa promessa, porque a promessa se cumpriu. Agora nós temos, então, que, olhando para Cristo, né, entender o sentido, então, da humanidade, tá?
Alguns autores vão dizer que a ideia de nos últimos dias, ou no final dos dias, né, no último final dos dias, é uma promessa escatológica, ou seja, os profetas do Antigo Testamento profetizavam sobre um Cristo que viria. Quando o Cristo chega, ou seja, o que nós hoje chamamos de ano zero, né, que existe toda a discussão de data, mas nós não vamos entrar nesse ponto, é que ali inicia-se, então, no nascimento de Cristo, a escatologia. É inaugurada a escatologia, ou seja, o final dos tempos. Os últimos dias do tempo iniciam com Cristo, tá? E vai até a sua segunda vinda, que é aquilo que nós esperamos. Então, nós vivemos um período promessa de Cristo, depois a vinda do Cristo, né? E estamos nesse intervalo na segunda vinda do Cristo. Tá? O Filho, então, ele é o fiador, ou ele é a garantia, a certeza, como diz em Hebreus 7:22, de uma aliança superior. Tá? Então, os profetas falaram que viria essa garantia, Cristo vem, garante isso e retorna então ao Pai para que aconteça então a segunda vinda. Tá? A carta inteira, o tema principal da carta vai falar sobre as cerimônias religiosas. Então, as cerimônias deram lugar a uma coisa muito melhor, que é o Filho presente. Então, a gente vai estudar durante esse período, né, essa sombra, esse reflexo de Cristo naquelas cerimônias. É o que nós vamos ver nas próximas lições. Como eu falei, hoje é só, né, uma cortina, né, uma olhada rápida sobre a carta aos Hebreus. Então, como ele falou com os nossos pais, como está escrito então no capítulo, no versículo 1 do capítulo 1, ele então, a essência da revelação vai ser completada então no Filho. E aí a gente vai para uma pergunta, né, que a gente vai refletir no dia de hoje. Nos dias de hoje, onde está a voz de Deus hoje? Quem é o verdadeiro porta-voz de Deus? Ou como Deus fala aos homens de hoje? Quem é a voz de Deus para nós hoje? É uma pena nós não estarmos, né, totalmente juntos nesse momento para discutir isso daí, mas seria uma discussão muito importante em sala de aula. Mas nós podemos então concluir que a igreja, né, a Cristo visto na palavra, né, a própria Bíblia, e a igreja agindo através dessa palavra a igreja é a voz de Deus do dia de hoje. Então, essa responsabilidade que nós temos enquanto igreja de não desvirtuar o que está escrito na palavra. Existe uma piadinha que roda aí, né, meios cristãos, que determinado crente foi procurar o pastor e disse: pastor, eu queria uma revelação. E o pastor entregou a Bíblia para ele ler. Talvez seja isso realmente que nós estamos precisando nesses dias. Tá? Fica aí uma reflexão então de onde está a voz de Deus hoje, né? Como que a gente pode escutar a voz de Deus hoje, e tá aí. Pois bem, e agora nós vamos tentar identificar quem é esse Jesus que é falado na carta aos Hebreus, tá? E vamos então tratar sobre 7 fatos acerca do Filho que agora sim foi revelado. A primeira coisa é que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Então, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Né? A palavra herança, ela denomina, então, o usufruto da propriedade dos descendentes. E Jesus, como o Filho unigênito, ele tem, então, a herança de tudo que foi criado pelo seu Pai. Então, ele herdeiro dessas coisas, né? A propriedade então não é dividida, a propriedade é entregue a ele, né? Então em Efésios 1:10, né, Paulo vai afirmar que Deus está trabalhando desde a fundação do mundo para fazer com que todas as coisas do céu e da terra estejam convergindo para Jesus. Então
Ele é o herdeiro de todas as coisas porque ele é o criador de todas as coisas. O Filho está herdando aquilo que ele mesmo criou, né? Que é exatamente o próximo ponto, que foi através de Cristo, então, através do Filho, que Deus fez todo o universo. E aqui a palavra universo, no original, não vem como cosmos, mas como aionas, né? Então não é só o período de tempo, mas também o conteúdo do mundo, né, que os escritores usaram, que Deus fez. O terceiro ponto, então, é o Filho de Deus é o resplendor da glória de Deus. Resplendor é uma palavra que aparece somente aqui, né, no Novo Testamento, é emitir brilho intenso. Então, é um reflexo de um brilho intenso. Os cristãos, né, antigos diziam que Cristo era o próprio reflexo da glória de Deus, né, visto na vida humana. Então, nós precisamos entender então o Filho como resplendor da glória de Deus. Um quarto ponto, falei que são 7, é que o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Vejam que se o Filho reflete a glória do Pai, ele é exatamente como o Pai, tá certo? Então, é Cristo, então, como uma imagem do que Deus é. A expressão exata, no grego, é caráter, ou de onde vem a palavra caráter, sinal gravado, traço particular, ou seja, uma impressão de um carimbo. A imagem que sai no papel de um carimbo é a mesma imagem do carimbo, tá certo? Então é exatamente isso, é um reflexo, é a expressão exata, certo? Então Cristo é exatamente da mesma essência de Deus, é a melhor fotografia de Deus, como disse Stanley Jones, tá certo? É isso que a gente precisa entender, então, como Cristo, a expressão exata do ser de Deus. Tá? Um quinto ponto é que ele, então, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustentar aqui, pelo autor da revista, e ele dá uma luz sobre isso, fala sobre movimento. Ou seja, é Cristo, então, segurando todas as coisas, ou mantendo todas as coisas em ordem. Isso eu queria abrir um parênteses de novo sobre o tempo que vivemos. Tá? Apesar das discussões, apesar dessa loucura, né, desse medo, que Cristo continua sustentando todas as coisas, o próprio Deus continua sustentando todas as coisas, tá certo? E era importante para aquele momento também que os hebreus daquela época viviam, né? O R.A. Knox afirma que toda a criação depende para se sustentar de sua palavra capacitadora. A palavra de Deus então, a Bíblia, né, é Deus em ação, ou seja, ele controlando todas as coisas. Então nós precisamos ter esse entendimento que o próprio Deus, ele está convergindo as coisas em Cristo, né? Todas as coisas então em Cristo seguem o seu curso determinado pelo próprio Deus. É ele quem faz, então, a história se movimentar. Um sexto ponto, que a gente vai ver bem nas cerimônias, é que Cristo fez a purificação dos pecados. Então, a obra expiratória de Cristo vai ser, nos capítulos seguintes, tratada detalhadamente. E a gente vai, então, parar sobre isso, tá? A obra expiatória do próprio Deus. E, para finalizar, ele fala que Cristo, então, está assentado à direita da majestade nas alturas. Então, primeiro, Cristo está à direita e, segundo, nas alturas. À direita, então, como posição de destaque e nas alturas, então, colocando Deus, então, acima de todas as coisas, né? Acima de todo o universo, e Cristo estando junto com ele. Então, conhecendo essas 7 características aí acerca do Filho, veja, constituiu o herdeiro de todas as coisas, ele que fez o universo, é resplendor da glória, expressão exata do ser de Deus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, fez a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade. Então fecha os 7 fatos
acerca do Filho. E quando eu conheço esses 7 fatos, a pergunta que fica para o dia de hoje é: o Cristo que você crê e prega é do tamanho desse que nós acabamos de conhecer? Ele possui essas características? E aí eu vou incluir algumas perguntas. Será que não temos nas nossas palavras, nos nossos evangelismos, nos nossos discipulados, diminuído Deus? Diminuído esse Jesus? Não falando dessas características? Falando de outras características que não coadunam, não importam, não estão amparadas na revelação da palavra? Precisamos ter esse entendimento. Como eu falei no início, quando eu adoro um Deus que eu não conheço, ou um Deus que eu criei da minha cabeça, que não é o Deus bíblico, eu também estou cometendo idolatria. Para finalizar, como conclusão realmente, eu queria dar uma olhada, eu encontrei, o autor da revista trouxe essa conclusão, não fui eu, tá? Mas eu encontrei esse livro, né, nessa semana, pesquisando aí estante virtual, e tem esse livro, se você colocar lá, a Epístola aos Hebreus, desse F.F. Bruce, né, tem lá o livro aqui no Brasil para entrega, bastante interessante, o preço tá bom, né? Mas que vai falar então sobre essa grandeza do Filho de Deus, né? E eu vou ler porque eu sei que algumas pessoas estão apenas ouvindo a aula, né? Mas está aí para aqueles que estão acompanhando. A grandeza do Filho de Deus recebe 7 confirmações e parece que ele possui em si mesmo todas as qualidades para ser o mediador entre Deus e os homens. É o profeta através do qual Deus tem falado sua palavra final aos homens. É o sacerdote que tem levado a cabo uma tarefa perfeita de purificação dos pecados de seu povo. É o rei que se assenta entronizado no lugar de honra principal ao lado da majestade nas alturas. Eu quero encerrar aqui com uma leitura de um texto que era a leitura semanal, Colossenses 1, dos versículos 13 ao versículo 23. Quero que você abra aí, então, sua Bíblia, então, em Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23. Nós vamos encerrar por aqui. Na minha versão, ela vai falar sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo, e eu queria ler junto com os irmãos e ficar como última mensagem. Diz assim o autor, Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e pelo qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja, o evangelho, então, escrito em 10 versículos. Éramos estranhos, fomos resgatados, necessitamos do arrependimento e isso, então, nos traz uma reconciliação. Que os irmãos, então, nesse período, e o autor finaliza aqui, que não vos deixe vos afastar da esperança do evangelho. Que vocês, então, não se afastem da esperança do evangelho nesse período, tanto quanto conturbado da humanidade,
mas que nós então nos enchamos de esperança, né? Lendo a palavra de Deus, compartilhando com alguns irmãos essa palavra e nos mantendo então firmes nesse propósito. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer uma pequena oração encerrando. Senhor Deus, que aquelas pessoas que escutaram tudo isso possam aplicar em seu dia a dia e colocar em prática, e que, a começar por mim, então nós nos arrependamos então dos nossos maus desígnios, dos nossos malfeitos, e que possamos então, dia a dia, poder avançar, perseverantes então, acreditando então na tua segunda vinda e baseados no teu evangelho. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.